hoje a gente vai falar justamente sobre o erro na sua identidade visual que faz você não vender seus serviços. E aí eu vou explicar direitinho também o que é essa identidade visual, que talvez você não esteja trabalhando da melhor forma possível, tá? E como isso vai sabotando aqui o seu negócio. Então, muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e faço empreendedoras que vendem serviços ou seu conhecimento a conseguirem elevar o posicionamento para ser a maior referência da área, conseguir ser muito desejada, respeitada e bem paga pelo que faz, tá? Então aqui hoje, vou trazer esse conceito aqui para vocês, pensando justamente que a maioria dos profissionais não vende mais, não por falta de competência, tá? Mas por falta de mas porque está cometendo um erro silencioso na identidade visual. E esse erro é tão sutil que você acha que você tá fazendo tudo certo, mas no final das contas tá tudo fora do lugar, tá uma bagunça, até porque quase ninguém fala sobre isso, né? Fica um segredo, vamos dizer assim, dos bastidores. Então o cliente vai olhar para o seu negócio, muitas vezes ele vai pensar, legal, mas essa profissional aqui não parece premium. Então hoje você vai entender o que é esse erro e como ele tá te impedindo de fato de vender, beleza? Alinhamos aqui nossa expectativa, então vamos lá. O que acontece? O cliente ele vai ler sua identidade visual em mais ou menos 3 segundos, às vezes até menos, né? Porque é sobre a percepção que o nosso olho vai ter em relação ao que está sendo visto, vai enviar sinais para o cérebro e a partir daí o cérebro vai interpretar valor, credibilidade, autoridade, coerência e posicionamento. Então isso vai fazer com que o cliente decida antes mesmo de você falar se você vale mais ou se você vale menos. Então, na verdade, a identidade visual ela é um mix aí da neurociência aplicada ao branding, que é a gestão da sua marca, então todos esses aspectos visuais, e da neurociência aplicada ao marketing, que a gente chama de neuromarketing, justamente porque vai ativar gatilhos no seu cérebro, e aí, falando de forma mais científica, inclusive ativa sinapses neurais, ativa certos hormônios, que fazem o seu cérebro quererem confiar ou não num cliente ou num profissional. Então, o seu cliente também vai fazer isso com você, tá? E isso é muito do nosso dia a dia, de forma inconsciente. Várias sinapses estão acontecendo no cérebro e, de repente, você tem uma impressão sobre alguém. Já aconteceu de você olhar para uma pessoa e você pensar assim, não fui com a cara de fulano. Na Bahia a gente fala assim, que o santo não bateu. Então, às vezes, não é algo real. Às vezes é uma falta de percepção de valor em algo. Às vezes pode ser uma característica da identidade visual daquela pessoa que te remeteu de repente a algo do passado. Às vezes é uma questão cultural sua que não bate com aquela pessoa. E às vezes são questões, até que eu falei nos insights anteriores, que tem relação com o formato de rosto da pessoa que de repente não transmite a mensagem que você está acostumada a receber ali de insight. Então, tudo da nossa identidade visual traz esses aspectos. Porém, quando a gente fala de identidade visual especificamente, a gente está pensando muito mais em relação a uma estética do design, não tanto da nossa apresentação pessoal. E aí, qual é o ponto? Quando a gente não trabalha essa identidade visual de forma intencional, você acaba transmitindo qualquer mensagem. E eu entro em vários perfis aqui na internet, e aí aqui na internet a identidade visual ela é muito vista nos perfis, em sites, na sua apresentação do serviço, do trabalho. Se eu entrar no seu WhatsApp e tiver aquele catálogo lá de serviços, talvez também tenha ali sua identidade visual imprimida nos seus materiais, certo? Então, muitas de vocês, eu entro no perfil, entro no WhatsApp e tá uma bagunça. Se eu entrar agora no seu perfil, eu vou conseguir ver a grande profissional que você é, ou tá tudo desorganizado, bagunçado? E nesse momento eu não tô falando de bagunçado porque você tá usando só post nativo, que são os posts feitos ali no Story, salve e posta, até porque em relação a isso dá pra ter congruência. Inclusive, antes de ontem eu tava dando uma aula no meu ecossistema Y, né, que é o meu grupo ali de acompanhamento, e eu tava justamente mostrando para as panteras, que são as minhas mentoradas, os alunos, como você consegue organizar o perfil mesmo usando o post nativo, porque o post nativo dá mais engajamento, mas de maneira que você consiga manter uma consistência na sua identidade visual. Então, se essa identidade visual ela parecer pobre, vamos botar assim, você vai parecer um profissional que é barato. E se você não souber organizar da forma correta,
você vai ficar com o perfil parecendo que está fazendo panfletagem. Então é uma linha muito tênue entre você conseguir exibir uma coisa premium, conseguir fazer ser vista como autoridade, como uma grande profissional de alto valor, e ao mesmo tempo você imprimir ali na sua marca a sua essência. Porque você não pode perder esse lugar também de trazer quem você é naquilo que você está colocando, principalmente aqui no digital, que muitos vão ficar seguindo hackzinho de curso, de alguém que viralizou, que às vezes a pessoa nem tem experiência na área, nem tem formação, e aí vai trazer naquilo porque viralizou. Só que, inclusive, abrindo um parêntese aqui dentro deste tema do nosso insight de hoje, viralizar nem sempre é bom. É bom que você aumente o número de seguidores, obviamente o número de seguidores vai te dar volume. Mas se você viraliza com um post, com a identidade visual errada, com um posicionamento errado, com a comunicação errada, você só vai atrair cliente errado. Vai continuar atraindo pessoas ruins para o seu negócio. E aí você continua reclamando que não sabe por que não consegue cobrar mais caro, não sabe por que não consegue fidelizar clientes, e tudo isso aí é um efeito dominó. É um efeito dominó. Porque o início estava ruim, então quando tá ruim, tu sai derrubando todo o resto, tá? E falo, porque inclusive uma das coisas, quando eu cobrava mais barato, que as pessoas ficavam pechinchando o meu preço, uma das coisas que impactava muito era justamente a identidade visual que eu usava aqui no meu perfil. Porque eu queria usar as cores mais bonitinhas, as cores que eu mais gostava, e aí, no fim das contas, essas cores derrubavam o meu posicionamento, faziam com que eu não conseguisse me posicionar da forma correta, porque eram as que eu mais gostava, achava que estava transmitindo ali um posicionamento e tudo mais. Se você já participou de alguma aula secreta minha que falei sobre identidade, você deve ter visto eu mostrando esse antes e depois, explicando um pouco mais. Então, o que acontece? Quando a identidade visual, que é esse primeiro impacto aqui no perfil, não está alinhada, o ponto é que vai fazer o cliente ficar pedindo desconto, as pessoas vão pedir um orçamento. É tipo aquela pessoa que entra na loja, pensa numa loja física, e você entra na loja e fala assim, só tô olhando. Isso quando a pessoa não é grossa pra dizer que só tá olhando, né? Então você fica parecendo aquele vendedor chato, e aí o cliente, ele não se interessa tanto em comprar ele, porque ele não viu tanto valor. Porque quando a gente entra numa loja, pensa comigo, quando você entra numa loja física e você gosta muito daquilo que você vê, você não tá só olhando. É a mesma coisa o perfil aqui da internet. Seu perfil aqui da internet é a sua loja, só que a sua loja é virtual. Então você precisa ter uma identidade visual alinhada, beleza? Pronto. Dito isso, o que você precisa, então, é começar a ajustar, tá? Pensar o que você quer transmitir com sua identidade visual, principalmente quem você é, sua essência, o que você quer transmitir, na verdade, com o seu posicionamento, como você quer ser vista e lembrada, e a sua identidade visual tem que ser um reflexo disso, tá? Então, o que você precisa pensar é qual é o erro silencioso, né, que eu tava aqui falando, que transmite. Às vezes você quer falar como premium, mas a sua estética tá transmitindo básico. Não transmite, como eu falei, às vezes você tem lá um feed que parece um feed poluído, um feed barato, e aí você quer cobrar caro. É lógico que as pessoas não vão te comprar, tá? Aí você quer entregar impacto, é um serviço de alto valor, mas você é super insegura para falar, é super insegura para trazer o preço. Eu falei no insight anterior aqui sobre como quebrar essas objeções, né? Porque, na verdade, a própria quebra de objeção é como você vai colocar ali sua postura. Então, repetindo, a identidade visual, ela tem a ver com uma neuropercepção, porque a gente vai fazer uma ligação entre o que o nosso olho vai ver, o que é enviado para o cérebro, e daí a interpretação que a gente, enquanto ser humano, vai fazer de algo. E cabe a você, profissional, conseguir trabalhar de forma tão intencional que a pessoa consiga perceber exatamente o que você quer. E não o que ela vai interpretar de forma aleatória, de maneira, inclusive, que elimine as barreiras do que a gente tem de percepção com base nos nossos valores pessoais, na nossa cultura, e sim que seja uma coisa uniforme. Qualquer pessoa que vê o seu perfil consiga ter essa clareza do que está sendo transmitido. Então, o que você pode trabalhar na sua identidade visual para você, de fato, conseguir ter esse posicionamento que vai fazer você vender mais seus serviços? Primeiro ponto, psicologia das cores.
todo mundo fala de psicologia das cores, né? Quase todo mundo, vamos dizer assim. Mas a psicologia das cores, ela é realmente muito importante, porque as cores mais claras, elas tendem a trazer mais clareza e depender de como seja uma coisa mais dócil. Já as cores mais escuras, elas vão trazer mais poder e confiança. Só que tem cores claras que não transmitem exatamente essa mensagem. E aí, só para ser um pouquinho mais técnica, mas presta bem atenção nisso aqui. Todas as cores têm a sua cor pura, né? Um azul, ele pode ser super puro. E daí a gente vai ter a derivação, de repente, de um azul mais claro, porque ele, na verdade, recebeu a influência de um tom de branco. E a gente vai ter um tom de azul mais escuro, porque ele recebeu a influência do preto. E aí, no meio do caminho, teríamos o azul com a influência do cinza, que ele é a mistura do azul puro com o branco e o preto. E aí, o que a gente tem? O branco sempre vai para esse lado da clareza, o preto sempre vai para o lado da força e o cinza vai ter estabilidade, afinal de contas é a mistura dos dois. Então, você precisa fazer essa leitura se a sua imagem está transmitindo isso em relação às cores. Ninguém te explica com essa profundidade que eu estou te explicando aqui, hein? Ainda mais numa live aberta, num insight aberto para todo mundo ouvir. Então, presta bem atenção nisso. Segundo ponto, psicologia das formas. A psicologia das formas tem a ver com o formato das coisas. Então, se é quadrado, tem um significado. Se é redondo, tem outro significado. Se eu estou falando de linhas inclinadas, eu vou ter um outro significado. Então, cada forma tem um significado. E o uso das formas, ele vai aparecer, por exemplo, na sua linguagem visual ali do post, por exemplo. Vai aparecer também na letra que você está utilizando. Se você observar, por exemplo, no Story tem uma porrada de letras ali para você escolher. Então, você também não pode escolher uma letra aleatória. Essa letra tem que ter a ver com a sua marca e com o que você quer transmitir, que esteja alinhada, inclusive, com as cores que você utiliza, tá? E um terceiro ponto a gente tem a psicologia da consistência, onde você vai sempre repetir. A repetição gera o branding da sua marca, e o brand é justamente a gestão da sua marca de uma forma coesa, intencional. Então, quanto mais você repete as cores, mais você vai lembrar. Então, isso não é só sobre cores, não é só sobre formas, pode ser sobre elementos. Então, toda vez que você vê uma pantera, tem várias pessoas que já falam, que lembram de mim, porque é o símbolo que eu utilizo aqui. Blazer, quase sempre, né, tô de blazer, principalmente palestra, sempre tô de blazer. Então, algumas pessoas vêm e associam a mim. Depois que eu passei a aparecer sempre de batom vermelho, por exemplo, tem pessoas que fazem essa associação e me enviam algumas coisas, inclusive. Então, gente, a identidade visual, ela não é só estética, tá? O cliente vai comprar aquilo que ele percebe como valoroso, como valioso, como algo bom. Ele não vai olhar só o que você está verbalizando, é o conjunto de tudo. Porque se a sua fala não for congruente com aquilo que eu vejo, eu não confio em você e vice-versa. Então, se sua identidade visual não reflete a sua versão premium, o cliente premium também não vai te reconhecer. Então, você começa a pensar por esse ponto, tá? Então, na verdade, você merece sim ter uma identidade visual que vai traduzir esse impacto. E para isso, você precisa começar a pensar de agora. A gente já está entrando aí no próximo ano. É interessante que você comece a pensar, de repente, nesse seu reposicionamento de marca, pensar como é que você vai comunicar valor antes mesmo de você abrir a boca para eu olhar para você e já interpretar a grande profissional que você é, sem precisar ficar esperando você me explicar 100%. Então, não é só sobre ser belo, ser estético, bonito, é sobre ter coerência e ter um branding forte. E o posicionamento forte, ele está dentro desse brand.